Olá, caro amigo, cara amiga LJanos, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, como vocês me conhecem, eu sou o professor de Biologia, Rodrigo Domingues, e hoje estamos aqui para resolver as questões de Biologia referentes à prova do CFO 2021 Bombeiro. Pessoal, então o objetivo dessa aula aqui, além de resolver essas questões, vamos também comentar sobre os conteúdos de cada questão, abordando, será que essa prova ela esteve dentro do nosso mapeando que foi comentado no Revisaço, ou então nos outros cursos ou dicas dadas por mim ou por Barão Visão. Pessoal, então a prova de Biologia foi bem tranquila, nenhuma das questões foi passível de recurso, todas estão com a resolução bem tranquila mesmo. Na verdade, a prova de Biologia, ela nunca foi um grande problema no concurso da prova do Bombeiro CFO. Pessoal, para você que não está ainda inscrito no canal, vou pedir para você ajudar a compartilhar o nosso trabalho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? Dê um like, divulgue o nosso trabalho. É muito importante para nós, é muito importante para mim e é importante também para você enquanto estudante. Pessoal, vamos então comentarmos sobre a nossa primeira questão. Bem, durante um acidente, uma pessoa foi ferida por um objeto pérfuro cortante que atingiu o peitoral, alcançando uma das artérias do coração. O acidente foi considerado. Bem, pessoal, antes de ler as alternativas, vou comentar aqui. Essa questão número 1, ela está dentro do primeiro tópico dos 6 tópicos dos conteúdos mais cobrados nas provas da Fundep e na prova do CFO, que é Fisiologia Humana. E como foi comentado bastante em várias videoaulas, vários vídeos que nós fizemos no Instagram, sistema cardiovascular também é um sistema muito importante. Então, basicamente, essa questão não há um grande conhecimento técnico envolvido. Mas presta atenção na questão, olha só. O cara teve uma perfuração em uma artéria do coração. Quando você for olhar as alternativas aí para você que fez a prova talvez, você vai ver que o acidente foi considerado grave, leve. Ô pessoal, você teve uma artéria do coração perfurada. Você acha que esse acidente ele vai ser grave ou leve? Obviamente ele é grave, para começo de conversa. É uma artéria do coração. Agora nós vamos entender o porquê que é grave. Mas só para fazer uma revisão aqui, para aproveitar bastante a nossa dialética, o coração humano ele é tetracavitário. Ele é formado por 2 átrios e 2 ventrículos. O ventrículo esquerdo, ele manda sangue para a artéria aorta. A artéria aorta leva sangue arterial para todas as células do corpo e transporta, voltando pelas veias cavas, o sangue venoso, que é o sangue ruim. Esse sangue venoso chega ao átrio direito, atinge o ventrículo direito, e o ventrículo direito, na próxima contração, manda esse sangue para a artéria pulmonar, que é a única artéria do corpo que transporta sangue venoso para o pulmão. Chegando no pulmão, tem a hematose, que é a troca de gases, onde o sangue venoso se transforma em sangue arterial novamente. E o oxigênio agora retorna pelas veias pulmonares, desembocando no átrio esquerdo. Lembrando que a veia pulmonar é a única veia do corpo que transporta sangue venoso.
Pessoal, então, se você quiser se aprofundar um pouco o seu conhecimento nessa questão, o que não haveria grande necessidade, porque a alternativa dela é um pouco lógica, o conhecimento que você tinha que ter é essa revisão rápida que eu fiz para você aqui em 2 minutinhos sobre a anatomia do sistema cardiovascular. Vamos lá então, turminha? Letra A. Esse acidente é grave. Opa, é grave, é verdade. Pois as artérias que saem do coração transportam sangue venoso. Bem, pessoal, nem todos é verdade. Por que tá errado? Porque tem a artéria aorta, que é a principal artéria do corpo, a artéria que vai originar todas as outras artérias. Então, nós temos a artéria pulmonar, que transporta sangue venoso, e nós temos a artéria aorta, que transporta sangue arterial. Então, a letra A está errada, embora o acidente é grave. Está errada porque nem todas as artérias que saem do coração transportam sangue venoso. Obviamente, você sabe que a aorta transporta sangue arterial. Letra B já começa errada. Um acidente desse não tem como ser leve, pois pode ter atingido a artéria que transporta sangue para o pulmão, não diminuindo o fluxo sanguíneo para o corpo. Gente, 2 erros. A artéria que transporta sangue para o pulmão, ela vai para o pulmão. O fluxo de sangue do corpo, ele sai pela artéria aorta. Essa letra B, ela não tem muita relação e ela está errada inicialmente por falar que o acidente é leve. Letra C, grave, pois pode ter atingido a artéria aorta, levando a diminuição de fluxo sanguíneo para o corpo. Galera, para bom leitor, meia palavra basta. Muitos de vocês sabem que a artéria aorta é a principal artéria do corpo. É a artéria que manda sangue oxigenado para todas as células. Então o acidente perfurou essa artéria do coração, que é grave, a pessoa pode morrer inclusive na hora. Então, não precisaria saber da anatomia do coração, mas a letra C, ela entrega muito jogo tranquilamente, sem problema algum. A questão foi bem clara, afeta a artéria que manda sangue arterial para o corpo, que diminui o fluxo sanguíneo no corpo. Resposta letra C. Mas por que a D está errada? Bem, ela já começa mal, falando que é leve, pois as artérias que chegam ao coração transportam sangue arterial. Nem todas. Lembre-se que artérias somente saem do coração. Não existe artéria chegando. Qual que é o conceito de artéria hoje? Artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração. E veias são as que chegam. Então a questão letra D está errada. Não existe artéria que chega no coração. Existe veias que chegam. A veia pulmonar transporta sangue arterial. A veia cava transporta sangue venoso. E as artérias que saem? A artéria pulmonar transporta sangue venoso. A artéria aorta transporta sangue arterial. Questão tranquila. Dentro do Mapeando Fisiologia Humana, pedra cantada. Visão. Questão número 2, então, galera. Questão número 2, questão bem tranquila, foi comentada, ela está lá dentro, se não me falha a memória, do Mapeando, o tópico 3, que é diversidade dos seres vivos, onde entra a zoologia. Zoologia é o campo da biologia que estuda os animais. Questão 2. Para fazer um resgate, os bombeiros foram avisados que passariam por uma lagoa conhecida popularmente pela ocorrência da doença do caramujo,
ou doença da barriga d'água. Nesse resgate, os bombeiros não poderiam entrar na água. Por quê? Bem, vamos fazer uma revisão. Foi muito comentado que quando fosse estudar o reino animal, lembrando que esse tópico também ele faz parte do 6º tópico, programa de saúde. Porque estamos falando aqui de uma verminose. É uma doença, a doença do caramujo, a xistose, a barriga d'água. O que é isso? É o seguinte, essa doença ela começa a partir de uma pessoa que já tenha a esquistossomose, é a doença em questão. Essa pessoa defeca e nas suas fezes tem os ovos dos vermes. Os vermes são o Schistosoma mansoni, o macho e a fêmea. É o casal. Então o que acontece? As fezes dessa pessoa são ricas em ovos de xistossoma. Dentro dos ovos tem uma larvinha chamada miracídio. Aí isso cai na água. O miracídio não infecta a pessoa. O miracídio só infecta o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Biophallaria. Não é qualquer caramujo. Tem que ser esse caramujo desse gênero no Brasil. Beleza? Se no rio não tem o caramujo, naquele rio não vai ter essa doença. Agora, se no rio tem o caramujo, o ciclo continua. Por quê? O miracídio precisa do caramujo para fazer a sua metamorfose, o que chamamos de pedogênese, que é a metamorfose entre larvas. O miracídio dentro do caramujo vai se transformar na segunda larva, chamada cercária. E a cercária é a larva que contamina os humanos. Se você entrar na água, se você pôr só os pés dentro da água, se você andar descalço em local que tem o caramujo, a cercária penetra ativamente dentro da sua circulação sanguínea e vai chegar na veia porta hepática. Em resumo, a veia do fígado. A cercária se desenvolve formando o casal Schistosoma mansoni, macho e fêmea. Formou, desova e o ciclo continua. A doença afeta principalmente o fígado e um dos sintomas é o inchaço abdominal, chamado de ascite. Por que do inchaço? Por causa da lesão do fígado, que diminui a produção de uma proteína importantíssima chamada albumina. E essa proteína ela é responsável por controlar o volume de líquido do nosso corpo. Bem, galera, questão tranquila, questão comentada, dentro do mapeando. O que nós vamos resolver aqui então, de acordo com a questão? Letra A, ela contém protozoários que possuem o caramujo como hospedeiro e causa teníase. Que bagunça que fez a questão. Teníase é um verme, é a solitária. Protozoário é outro ser vivo. Essa letra A, ela não tem nada a ver com nada. Letra B, a doença é causada por um vírus. Já começou errado. É um verme que pode entrar no corpo vias digestória e respiratória e se desenvolve no intestino humano. Bem, várias coisas erradas na letra B. Mas se você lembrar que a doença da esquistossomose, ela é uma doença causada por verme, automaticamente você elimina a letra B nas primeiras palavras. Letra C, ela possui vermes parasitas que penetram pela pele do corpo e causam amebíase. Errado. Amebíase é uma doença causada por protozoários.
através da ingestão de cistos do protozoário chamado Entamoeba histolytica. Automaticamente, então, a resposta é a letra D. E olha como a questão é fácil. A doença é causada por um verme que possui o caramujo como hospedeiro intermediário das larvas que penetram o corpo humano. Pessoal, certinho. O verme tem nome, Schistossoma mansoni. O caramujo é do gênero Biophallaria, é o hospedeiro intermediário da larva que contamina o humano. Qual é a larva? Cercária. Então, resposta 2, letra D. Questão número 3. Ela também estava lá no Mapeando. É a questão de ecologia. O segundo tópico mais cobrado na prova do CFO, mais cobrado na prova da Fundep. Não existe nenhuma prova de biologia do Brasil que não cai ecologia. Pode cair questão do meio ambiente, pode cair as relações ecológicas, pode cair os biomas. Eu ainda comentei em várias aulas, o bioma pode cair na prova de biologia, pode cair na prova de química, pode cair na prova de geografia, porque na geografia tem-se também o capítulo dos biomas terrestres. A questão 3 trabalha ecologia e bioma. Mas, na verdade, a questão 3, ela trabalha muito também a questão do conhecimento que você tem sobre as regiões do Brasil. 3. Em uma operação de fiscalização, foram apreendidos animais e mudas de plantas do segundo maior bioma brasileiro, que apresenta grande biodiversidade e compreende uma área com elevado potencial hídrico. O bioma citado no texto, com exemplo de animais e vegetais típicos da região, pessoal, algumas dicas importantes. Segundo maior bioma brasileiro. Grande biodiversidade. Compreende uma área com elevado potencial hídrico. Que bioma será que é esse? A Mata Atlântica, na letra A, contendo mico-leão-dourado e pau-brasil. Letra B, o Cerrado, com onça-pintada e ipê. Letra C, Mata Atlântica, com arara e jatobá. Letra D, Cerrado, com gatos dos pampas e araucária. Bem, pessoal, é importante, aqui não é o objetivo dessa correção, falar sobre cada bioma, mas, pessoal, um dos biomas mais ricos do Brasil, onde encontramos uma das maiores biodiversidades do planeta, em plantas, mamíferos, répteis, anfíbios, aves e insetos. O Brasil está entre os 5 maiores do planeta de biodiversidade de espécies. E adivinha que bioma é esse? O Cerrado. O Cerrado é um dos biomas mais ricos em tudo que vocês pensem. Em fauna, em flora principalmente, tem espécies vegetais que só existem no Cerrado e não em outro lugar. Por exemplo, espécies específicas do Cerrado Norte Mineiro. Nós temos aí alguns minerais. O solo do Cerrado é rico em minerais. O solo do Cerrado, ele não é um solo pobre. Embora alguns livros falem que o solo do Cerrado é ácido, o que dificulta o crescimento vegetal, é verdade. Ele é ácido, mas ele é rico em minerais e as plantas do Cerrado são adaptadas a esse movimento. O Cerrado chove pouco. O clima em alguns estados, em algumas cidades onde tem o Cerrado, o índice de chuva é pequeno, é verdade.
mas o solo do cerrado tem uma grande capacidade de retenção hídrica. O solo não é seco igual ao solo da caatinga e do deserto. Uma outra informação importante também. E os rios que existem, que perfazem o cerrado? Rios, cachoeiras, é uma grande diversidade. Aqui nós temos só cerrado e Mata Atlântica. Mata Atlântica, hoje, ela tem menos de 20% de tudo que ela tinha quando o Brasil foi descoberto. Hoje, muitas áreas da Mata Atlântica estão fechadas porque são sítios de preservação ambiental, onde tem lugares que não se pode nem fazer visitação. A Mata Atlântica hoje ela é muito reduzida. Então a resposta, turminha, automaticamente é cerrado. Agora, o que é do cerrado aí? Pera aí então, ó. Vamos eliminar a letra A e a letra C, porque não é Mata Atlântica. Jatobá é uma planta típica do cerrado. Já tá errado. Resposta é B ou só D. Bem, a letra D, araucária, não é típica do cerrado. Ela tem no cerrado, só que existem as florestas de araucária. Gatos dos Pampas não é uma espécie típica do cerrado. Gente, o cerradão bonito, o cerradão norte mineiro, o cerradão do sul da Bahia, pessoal, é a nossa querida onça pintada, que o povo caga de medo. E o nosso amado e belo florido ipê. A resposta é letra B. Questão bacana, porque ela mostra a importância de nós conhecermos os biomas brasileiros. E o cerrado, gente, eu sempre falo, quando você for parar para estudar bioma, não deixe de estudar o cerrado e a caatinga, principalmente. São os biomas que mais caem em provas, beleza? Vamos então para a questão número 4. Heróis de farda. Policiais e bombeiros militares ajudam a ter nascimentos de bebês. Ao se aproximar de uma aglomeração ao redor de um carro, o bombeiro percebeu que se tratava de uma mulher em trabalho de parto. O bebê já estava nascendo, foram 2. Os bebês eram gêmeos univitelinos, disse. Na reprodução humana. Bem, pessoal, essa questão também estava no mapeando. Essa questão está dentro de fisiologia humana, sistema reprodutivo, né? Então, dentro da fisiologia humana, falando de reprodução, gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que originam de uma mesma célula. É um espermatozoide com um ovócito que fecundou, formou o zigoto. Na hora que vai começar a dividir lá, formando a primeira estrutura chamada mórula, essa estrutura se divide em 2. Agora, cada uma das 2 forma um embrião geneticamente idêntico e obrigatoriamente do mesmo sexo. Isso é o gêmeo univitelino. Essa questão trabalha conceitos básicos do que é a fecundação humana. Como que é a reprodução? Lembre, o ciclo reprodutivo dos mamíferos é a formação de gametas por meiose. Então, o espermatozoide e o ovócito feminino, eles são formados por meiose, cuja característica é reduzir o número de cromossomos à metade e gerar uma diversidade biológica. Depois que fecunda, todos os desenvolvimentos aumentando o número de células é por mitose. Mitose, eu sempre formo células idênticas à célula que originou. Então, se você souber só isso, você matava a questão a pau. Vamos lá? Letra A. A questão está falando sobre a reprodução humana.
Letra A. Os gametas são formados por meio da divisão celular do tipo mitose, a partir de uma célula-mãe geradora. Errado. Os gametas animais são formados por meiose. Essa você já eliminava de cara. Somente plantas e algas formam gametas por meiose. Letra B. Gêmeos univitelinos são formados a partir da meiose de um zigoto que se divide em dois. Errado. É a mitose do zigoto. Pessoal, depois que fecunda os gametas, tudo que acontece nessas estruturas é por mitose. Então aqui está errado. Letra C. Após a fecundação, o embrião se desenvolve no corpo da mãe por meio de divisões celulares do tipo mitose. Aí sim. Certinho, depois que fecunda, tudo que acontece nas estruturas, no zigoto, no embrião é por mitose. A resposta já é a letra C. Por que a D está errada? O sangue perdido pela mãe durante o parto é recuperado por meio de produção de novas células por meiose. Errado. Meiose, galera, a única função da meiose é formar gametas animais. Qualquer outra função no corpo de uma pessoa é mitose. Regeneração de tecido, cicatrização, crescimento corporal, é tudo mitose. Agora, a hora de formar espermatozoide e ovócitos é exclusivamente meiose. Beleza, galera? Resposta da 4, letra C. E a nossa última questão, mais uma vez, numa mesma prova, 3 questões de fisiologia humana. O que o Mapeando falou? Primeiro item do Mapeando, fisiologia humana. E nessa prova de 5 questões, 3 questões, basicamente fisiologia humana, galera. E a questão 5 também foi cantada por nós. Visão? Vamos lá, ó. Bombeiros de Brumadinho apresentam concentração de alumínio e cobre no sangue. 4 bombeiros que trabalham nas buscas de corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho apresentaram concentração de metais alumínio e cobre em seus exames de sangue. Esses metais estão presentes no solo que foi contaminado por rejeitos de mineração. Especialistas destacam que a maioria das alterações do corpo por contaminação de alumínio são neurológicas. Já no caso da contaminação pelo cobre, o risco é do desenvolvimento de doenças hepáticas, que são doenças do fígado. Doenças hepáticas afetam diretamente a saúde humana, porque o fígado... Aqui é só saber a função do fígado, mas de início, o fígado é um dos 3 órgãos vitais. Fígado, coração e cérebro. O fígado tem várias funções. Nós vamos ler as alternativas e tentar encontrar um problema que pode estar relacionado ao fígado. Vamos lá? Letra A. O fígado produz bile, um material formado por emulsificantes que auxiliam na digestão de gordura? Sim. O fígado produz a bile, que é uma pedrinha. Essa pedrinha é guardada dentro da vesícula biliar e na hora que for digerir gordura, ajuda a digestão emulsificando as gorduras, aglomerando as gorduras para facilitar a ação das enzimas. A resposta já é letra A. Por que as outras estão erradas? Letra B. O fígado é responsável pela produção da urina? Gente, urina é rim. Então, a letra B fala que é liberada pelo corpo, pela uretra. Nada a ver. A resposta B fala sobre o rim. Letra C. O fígado converte a amônia em ácido úrico, principal excreta nitrogenado dos humanos? Errado. O fígado transforma a amônia em ureia.
é um famoso ciclo chamado ciclo da ornitina. Ele também transforma ureia em amônia. Ácido úrico não é o principal excreta dos humanos. A ureia que é o principal excreto dos humanos. Letra C está errada. Letra D. O fígado é um órgão que possui várias funções. É verdade. Como a conversão de oxigênio em gás carbônico. Errado. Ninguém faz essa conversão. O único órgão que faz a troca do oxigênio pelo gás carbônico é o pulmão. Então a resposta da nossa última questão é letra A. E finalizamos aí, pessoal, mostrando para vocês tudo que foi comentado durante todo o trabalho, missão 100 dias, o revisaço, os cursos LJ, as lives, pessoal, tudo dentro do que estava combinado. Galera, até a próxima aula de Biologia com o professor Rodrigo Domingues e um grande abraço para vocês, pessoal. Falou e até mais!